Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e pelo canal 72 da TVA. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Conosco, mais uma vez nessa noite, o ministro Vicente Nobre, vindo de São Paulo, Jundiaí, São Paulo. Boa noite, ministro. Boa noite, Eduardo. É um prazer estar aqui mais uma vez, ajudando e na divulgação das doutrinas celestes da nova igreja. É sempre um prazer estar aqui. Perfeito. E o tema de hoje, que foi selecionado por nós falaremos hoje principalmente sobre o livre-arbítrio, sobre a liberdade, né? Uhum. E também pela questão, assim, pelos equívocos que se tem hoje em dia do conceito de liberdade, né? Que tornou-se assim muito mal utilizado, principalmente nessa, digamos assim, nós vivemos uma abertura, né? Vivemos uma democracia, né? E essa democracia permitiu ao povo ter um acesso amplo e praticamente irrestrito à questão da liberdade de se fazer o que se quer, né? Mas frequentemente a gente vê pela mídia de toda a ordem, seja ela falada, seja ela televisada, né? Seja ela escrita, né? Imprensa, né? Todos os dias nós vemos coisas que, digamos, atentam contra a liberdade do homem, né? Porque a ideia que se tem hoje em dia é que a liberdade permite ao homem que ele faça o que ele quiser, né? Sem que ele tenha certos freios, né? Que, digamos assim, permitam a ele se conduzir dentro de um limite, né? E que esse limite está, né, onde começa a liberdade da outra pessoa, né? Uhum. Então, frequentemente nós vemos a ideia que se tem é que se possa fazer qualquer coisa, né? Mas à medida que a pessoa tem essa ideia, ela vai soltando certos freios que a própria consciência dela tem, né? Que a própria racionalidade, né? Digamos assim, norteia, né? Ou seja, a sensatez, né? A sabedoria, principalmente, deixa muitas vezes de existir, digamos assim, quando o homem acaba pensando que ele pode fazer tudo o que lhe dá vontade, né? De forma que muitas vezes a gente vê barbaridades, né? Coisas totalmente fora da ordem humana e coisas que muitas vezes o próprio animal não faria, né? Mas que o homem, tendo esse livre-arbítrio, tendo essa capacidade de escolher entre o bem, né, e o mal, ele acaba descendo a um nível inferior ao das bestas, né? Então, esse tema é muito recorrente hoje, né? E eu acho que ele é muito pertinente de ser abordado, porque o homem tem que saber que a liberdade verdadeira, né, não é fazer o que se quer sem que se tenha uma responsabilidade, porque aí se cai na libertinagem, no caso, né? E que a verdadeira liberdade é justamente ter a responsabilidade, né? Uhum. E essa responsabilidade traz uma segurança para o homem. E ele então consegue chegar naquele divisor de águas que o leva a saber, a conhecer e a compreender o que é o bem e a verdade, né? E o que ele pode e deve fazer, e o que é o mal e a falsidade, e o que ele não pode e não deve fazer, né? Porque a sua consciência assim o determina, né? Uhum. Bom, partindo desse princípio, dando essa introdução, né, eu perguntaria ao ministro Vicente Nobre
por que foi permitido ao homem escolher fazer o mal? Isso é verdade, Eduardo. Voltando um pouco, né, que a gente está falando dessa liberdade moral, como você disse, né? E voltando um pouco, olhando mais pelo aspecto espiritual da liberdade, né? A definição do que é liberdade em si. A liberdade é diferente do livre-arbítrio, né? A liberdade, ela pertence à vontade. Certo. Liberdade são todas as coisas que o homem quer, que o homem faz, que o homem deseja. Isso é definição de liberdade, né? E existe uma liberdade, como você falou, aquela liberdade que vem do homem, a liberdade que está baseada no amor de si e no amor do mundo, que na verdade é uma liberdade que escraviza, porque tudo que é baseado no amor de si e o amor do mundo é baseado nas leis do inferno. E existe a liberdade de fazer o bem, de fazer aquilo que é correto, justo e honesto, que é uma liberdade que livra o homem. Como você falou, uma liberdade que é diferente daquela liberdade, do conceito de eu posso fazer todas as coisas. O homem pode, sim, fazer todas as coisas, mas existem as consequências, né? Não vendo como aquela questão assim, Deus castiga se eu fizer isso. Não é isso. O próprio homem, ele pode se tornar livre, exercendo a liberdade de fazer o que é correto, justo e honesto, ou pode se tornar escravo das coisas erradas que ele faz, né? E o Senhor, ele preserva essa liberdade no homem e ele cuida para que essa liberdade dele não seja invadida. Nem ele mesmo, que foi o criador da liberdade, invade, né? E ele deu ao homem essa capacidade, né? Voltando agora à sua pergunta, a capacidade de fazer o bem e a capacidade de fazer o mal. E por que ele não deu ao homem a capacidade só de fazer o bem? Por que ele deu essa liberdade para o homem, sob risco de o homem escolher fazer somente o mal? Porque o homem tende para o mal. Certo. E com a liberdade, ele pode automaticamente faria só o mal, né? Ele deu essa liberdade para que o homem livremente escolhesse fazer o bem. Porque sem que o homem escolha livremente fazer o bem, exercitando essa coisa que de maior valor na vida do homem, que é a liberdade, né? Ele pudesse, então, passar pelos processos de reforma do entendimento, quando ele livremente resolve escolher aprender a verdade. Quando ele reforma o entendimento, ele pode livremente fazer o bem de acordo com aquela verdade que aprendeu, então ele está no processo de regeneração. E quando ele se regenera, ele pode ser conjunto ao Senhor e ser conjunto ao céu. Então, esse é o uso da liberdade, esse é o grande segredo dessa liberdade que o Senhor deu ao homem de também fazer o mal, para que ele pudesse livremente fazer o bem e, fazendo o bem, poder crescer e querer estar perto do Senhor livremente, né? E o Senhor, mantendo o homem nessa liberdade de fazer o bem, ou essa manutenção, é chamada de livre-arbítrio, que é uma coisa dentro da liberdade e, ao mesmo tempo, separada da liberdade. São duas coisas juntas, mas, ao mesmo tempo, elas são distintas entre si. Liberdade, né, é a capacidade de fazer o bem e o mal, e o livre-arbítrio é o equilíbrio entre o bem e o mal. De uma condição que o homem é colocado por Deus de poder optar entre um e o outro. Exatamente, né? Exatamente. Uma frase que me veio na lembrança em relação a esse tema, assim, eu não sei de quem é essa frase, mas é muito bonita. Ela diz assim: bons hábitos são de difícil aquisição, mas de fácil convivência. E maus hábitos são fáceis de serem adquiridos, mas de difícil convivência, né? Ou seja, a pessoa, para você acordar à tarde é muito fácil, né? Que bom, hoje vou dormir até às 10 ou às 11, né? Só que aí você já perdeu metade do dia e vai se acostumando, cada vez vai ficando mais difícil a vida, né? E se você acorda cedinho, né? Então aquilo já tem aquela frase que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, e qual seria a diferença entre liberdade e livre-arbítrio? Na verdade, você já deu uma definição disso, mas só para ficar mais claro para o telespectador, né? Certo. Então, assim, de uma forma bem clara, né? A liberdade é a capacidade que o homem tem, essa capacidade dada pelo Senhor
preservada por ele, e ele não toca, e ele não viola essa capacidade de escolher, de fazer o bem ou o mal. Certo. O livre-arbítrio é o homem colocado num equilíbrio espiritual. Uma espécie de uma balança. Né? Exato, exatamente. No meio entre as forças que puxa e que fazem com que ele desça e faça o mal, ou as forças que o elevam e fazem com que ele pratique o bem. Então, o livre-arbítrio é esse equilíbrio. E a liberdade é a capacidade de escolher, tender para um lado ou para o outro. Certo. E é interessante nós notarmos, aí uma colocação que eu vou fazer agora, a visão que a igreja atual tem, né, e que ela também é derivada das igrejas mais antigas, principalmente de um livro que foi, digamos assim, tirado de um concílio, né, que chama-se Fórmula de Concórdia, que é produto digamos assim, de considerações que os reformados, né, aqueles primeiros prelados da Igreja Reformada, desenvolveram no sentido de praticamente banir o livre-arbítrio da teologia da igreja que nós consideramos igreja precedente, né? Ou seja, de que o homem, né, é como se fosse uma espécie de uma estátua, né? Ou um toco, ou uma pedra, né? E que ele não teria, digamos assim, condições de atuar, de agir, de participar da sua reforma, da sua regeneração, e que ele não teria nenhum livre-arbítrio nas coisas que são espirituais e que são relativas à sua salvação, né? E que tudo isso seria feito pela graça do Senhor, né? Deus, né? E de forma que isso se torna assim uma ideia que é totalmente diferente da ideia da nova igreja, né? Porque ela justamente pregou que há esse livre-arbítrio e ela explica detalhadamente o que é esse livre-arbítrio, né? Exato. E a igreja antiga, né, que isso estaria tanto a igreja católica como a igreja advinda da reforma, mas talvez mais ainda a igreja da reforma, né, porque ela então praticamente anula toda a possibilidade de atuação do homem, né, e coloca, digamos assim, toda a responsabilidade da salvação no próprio Deus. É claro que a gente sabe que a salvação vem de Deus, né? Tudo é dele, praticamente. A operação principal é feita por ele. Mas sem uma concordância do homem, né? Sem digamos assim, um livre-arbítrio do homem escolher entre o bem e o mal, né? Ele não pode ser reformado. Exato. E nem regenerado. Né? Exato. E mesmo porque, Eduardo, essa eliminação do livre-arbítrio do homem, né, faz com que o homem não tenha responsabilidade alguma sobre suas ações. Né? Isso é um dos males desse pensamento falso a respeito do livre-arbítrio. O homem não tem responsabilidade. Não há nada que ele possa fazer que impeça o seu caminho ao céu e nem que impeça o seu caminho em direção ao inferno. E isso está intimamente ligado com a doutrina da predestinação. Certo. Que diz que o Senhor criou um grupo enorme de pessoas que estão predestinadas ao inferno, não interessa o que elas façam durante a sua vida, elas podem viver uma vida correta, justa e honesta, mas eles estão predestinados ao inferno por escolha e obra divina, né, de um Deus, aos olhos dos formuladores dessa teoria, um Deus injusto, que ama uns mais do que os outros, sem motivo. E um grupo de pessoas que, não importa o que elas façam, mesmo que vivam de forma completamente desregrada, um dia, no momento certo, elas vão ser elevadas ao céu. Porque foram escolhidas. Porque foram escolhidas, que não precisa dessa pessoa exercer esse livre-arbítrio. Não há nada que o homem faça que impeça o curso do seu destino. Ao passo que a verdade, isso é completamente oposto. Ao homem é dado, sim, como nós falamos no começo, a liberdade de escolher fazer o bem ou o mal, e o homem foi colocado de forma
de uma sabedoria divina, de um alcance quase que impossível ao homem entender essa sabedoria, né? Principalmente quando a gente olha sobre quando a gente tem a nossa justiça como lente, né? Ao homem foi dado a capacidade, né, de escolher entre o bem e o mal, e o homem foi colocado numa posição de completo equilíbrio, que é o livre-arbítrio, conforme a Nova Igreja explica. Certo. Né? O completo equilíbrio entre resolver fazer o bem ou fazer o mal. E provavelmente, não provavelmente, vamos dizer assim, com certeza, né, que essa ideia foi retirada de alguma passagem da Escritura, né, que fala talvez sobre os 144 mil que estão, né, foram escolhidos, ou digamos assim, de uma interpretação simplesmente literal de algum texto da palavra. Né? Literal e exclusivista, que só alguns são chamados, e muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são criados e, infelizmente, né, não há nada que possa ser feito para que que esse destino possa ser mudado. Uma coisa que ninguém lembra é se não existe livre-arbítrio, não existe capacidade do homem escolher entre fazer o bem ou o mal, se no determinado momento da vida dessa pessoa ele vai ser automaticamente elevado ao céu, por que então o Senhor deixaria a palavra para nos guiar? Por que existem as igrejas? Por que existem as religiões sãs, honestas, que instruem o homem constantemente a fazer o bem? Né? Então, elimina-se tudo isso, porque nós podemos viver da maneira que a gente quer, a gente não precisa exercer essa capacidade de escolher entre o bem e o mal, que um dia tudo vai terminar da melhor forma possível, para alguns. E, infelizmente, para outros, o destino não é tão bom. A coincidência que você tem, todos que estão dentro das igrejas, coincidentemente, eles são chamados para o céu. Isso é uma outra coisa que as pessoas não prestam atenção, né? Sim. Mas, ao passo que o livre-arbítrio, sob a ótica da doutrina da Nova Igreja, é uma doutrina bem clara, bem definida, assim, de fácil entendimento. Né? Certo. Eu vejo assim isso que você acabou de falar agora como um desejo do homem localizar a Deus, né? Ou seja, Deus está aqui, mas Ele não está aqui. Ele está aqui porque eu sou dessa igreja, então Ele está aqui e eu serei salvo, né? Mas esse que não é da minha igreja, o não tem... Ou de minha religião, exatamente, ele vai ser condenado. Isso já foi tema de um outro programa que a gente abordou, e é interessante abordar essa questão da exclusividade que muitas vezes o cristianismo apregoa para si mesmo, né? E nós, da Nova Igreja, falamos justamente uma coisa que é diferente, ou seja, que toda religião que existe no globo terrestre, seja ela, por exemplo, uma pessoa que nasceu dentro da religião muçulmana ou nasceu dentro da religião hindu, né? Desde que ela esteja baseada nos princípios da verdade e que ela fuja dos males, porque são pecados contra o entendimento de Deus que ela tem, e que ela faça os bens por amor a Deus e ao próximo, essa pessoa vai ter todas as condições de ser elevada aos céus. Né? Exato. E dentro do tema livre-arbítrio, né, a gente pode ver pela doutrina da Nova Igreja, que diz assim, então, que o livre-arbítrio é o equilíbrio espiritual. É o homem colocado no ponto exato de equilíbrio entre o bem e o mal. O livre-arbítrio também é representado na letra da palavra, lá no livro de Gênesis, as duas árvores que foram criadas pelo Senhor no paraíso. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Esse é o livre-arbítrio, né? Representa o livre-arbítrio. E eu gostaria de ler aqui, Eduardo, um trechinho do livro A Verdadeira Religião Cristã, parte integrante da doutrina da Nova Igreja, que fala sobre a origem do livre-arbítrio. Diz que a origem do livre-arbítrio está no mundo espiritual, porque o homem, ele sendo um cidadão dos dois mundos, nós somos cidadãos do mundo natural, quanto ao nosso corpo, e quanto à nossa mente, nós somos cidadãos do mundo espiritual. Ao mesmo tempo, a gente está nesse mundo e no outro mundo. E eu gostaria de ler um pequeno trecho, se você me permite, que diz assim: mas para que se possa compreender como o homem pode ser mantido no meio entre o céu e o inferno, e por isso no equilíbrio espiritual, do que resulta para ele o livre-arbítrio, vão ser dadas algumas explicações.
O mundo espiritual é composto do céu e do inferno. O céu está acima da cabeça e o inferno abaixo dos pés. Entre o céu e o inferno há um grande intervalo, que aparece aos que aí estão como o mundo inteiro. Nesse intervalo se exala do inferno o mal em grande abundância e influi do céu o bem também em grande abundância. É a respeito desse intervalo que Abraão disse ao rico no inferno, naquela parábola de Lázaro e do rico, né? Diz assim em Lucas 16, 26. Entre nós e vós, um abismo imenso foi estabelecido, de sorte que os que querem atravessar daqui para vós não podem, nem tampouco os de lá para nós não podem passar. Então, esse livre-arbítrio, esse equilíbrio espiritual no qual o homem é colocado quanto à sua mente, né, é o que nós chamamos de mundo dos espíritos. Lá na nossa mente, nesse exato momento, todos nós que estamos aqui, as pessoas que estão assistindo, nós estamos neste momento, aqui, nesse mundo, e aí em contato com o bem que influi do céu e o mal que exala, como diz aqui, do inferno, certo, como um odor fétido vindo de excrementos que vem do inferno. Então, essa é a origem do livre-arbítrio. A origem está no mundo espiritual, né? E o Senhor mantém o homem nesse livre-arbítrio sem violar a sua liberdade. Certo, ele não interfere na vida do homem. Não interfere. Tanto assim que na palavra, em Apocalipse, diz assim, né, eis que estou à porta e bato. Certo. Isso é mais uma prova na letra da palavra dessa preservação do Senhor, do homem na liberdade. Certo, e isso responde à pergunta de muitas pessoas que eventualmente fazem para as pessoas que estudam essas questões, né? Por que o homem faz o mal, né? Como uma das primeiras perguntas que a gente fez, né? Por que o homem é bárbaro? Por que o homem produz guerras, né? Por que ele assassina? Por que ele estupra, né? Porque ele faz tantas coisas que estão contrárias à sua ordem, né? E por que Deus deixa isso, né? E isso responde à pergunta, né? Porque se Deus não desse essa condição do homem optar entre fazer o bem, amar a verdade, querer esse bem e fazer ele, né? Ou então amar o mal, a falsidade, tender para esse lado, né? E querer e fazer o mal, ele não teria possibilidade de ser regenerado, né? Ele seria como uma máquina, né? Como um programa de computador que você estipula, só coloca caracteres bons ali, né? Boas ações. Então, é lógico que de coisas que você programa, só vai sair aquilo que você programou. Exato. Né? Mas na sabedoria infinita do Senhor, ele não fez isso por quê? Porque ele sabe que tudo o que entra pelo constrangimento, se o homem fosse constrangido a crer no Senhor, se ele fosse constrangido a escolher fazer sempre o bem, não é? Essa crença, essa regeneração, essa vontade de estar perto do Senhor não permaneceria. O homem nasceria nessa terra, escolheria fazer o bem sempre, fazer entre uma coisa ótima e uma coisa excelente, né? Porque o que vem do Senhor é sempre bom ou excelente, e chegaria a um ponto em que ele seria elevado ao céu, e lá ele diria puxa vida, por que eu fui forçado a vir para cá? Eu não escolhi vir para cá. Né? Eu poderia ter escolhido estar em outro lugar. E estão correndo o risco de que alguns se percam, o Senhor sabe disso, ele ainda assim permite que o homem faça essa escolha e que esteja nesse equilíbrio. Né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é a maioria que se perde. A maioria das pessoas são boas, todos nós somos maus. Tecnicamente, todos nós somos maus. Mas a maioria das pessoas tem a oportunidade de escolher fazer o bem de acordo com a religião que tem. A maioria das pessoas conseguem fazer ainda nessa vida o casamento entre a verdade e o bem, a verdade, sua religião e o bem que ela pratica, e podem, depois da morte, ser elevados pelo Senhor ao céu. Né? Eu lembro que tem um número lá no Céu e Inferno, que é um dos livros de Swedenborg, e todo esse assunto que nós estamos comentando aqui, para quem ligou a televisão agora, né, eles se referem às obras escritas por Emanuel Swedenborg, que foi um grande cientista, um grande filósofo e um grande teólogo, né, que viveu no século XVIII e nos deixou não só um legado de cerca de
34, 35 obras científicas que são ainda até hoje respeitadas pela ciência, né? Como é o caso da teoria nebular que ele desenvolveu e que depois Kant e Laplace desenvolveram e concluíram que aquele início que Swedenborg tinha tecido tinha fundamento, né? E assim como outras coisas que ele desenvolveu com muita propriedade e que até hoje são ainda respeitadas pela ciência. E, no entanto, depois de um período de cerca de 40, 50 anos que ele desenvolveu a ciência, ele passou a ter visões do mundo espiritual e ele desenvolveu toda uma obra revelativa que tem cerca de 35 livros, né, escritos e que até hoje são super atuais. E eles explicam, esclarecem as verdades da palavra no seu sentido interno, né? Então, infelizmente, o nosso tempo está se acabando, né? Temos até um minutinho aí. Ministro Vicente, suas considerações finais, por favor. Bom, Eduardo, como eu disse, né, é sempre um grande prazer estar aqui e poder ajudar nesse trabalho de divulgação das doutrinas. Dizer que os livros das doutrinas celestes estão disponíveis aqui em Curitiba, na Livraria Alexandria, pelo telefone 3027 4741, né, eu já decorei o número, e pedir ao Senhor, né, que nos ajude nessa busca pela verdade, nos ajude também, principalmente, na prática da verdade na nossa vida, para que a gente possa exercer de forma correta esse livre-arbítrio que Ele nos legou, de forma tão sábia. Obrigado, ministro. Obrigado à equipe de produção da CWB-TV. E uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.